Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Mais um UFC no ar. Isso aí, começando o UFC quinta-feira, 11 de junho. Véspera do Dia dos Namorados aí, amanhã. Que isso. A gente começando aqui. E a fala da Dilma, hein? Antes de falar de ata do Copom, a fala da Dilma. Falando que a Marolinha... Que isso, esqueci de perguntar isso, como é que tava, que o pessoal já saiu dando bom dia. Pessoal do som, bom dia. O Muruga falou que vai mandar um presentinho pra gente. Opa. Dia dos Namorados aí. BR de um dia aí, dando bom dia, aprendi zero. O pessoal tá aqui falando do atendimento, a gente tenta falar com eles, infelizmente. Lembro que ainda mais aqui na sala, no estúdio, a gente não pode resolver. No Trix, dando aqui bom dia. Neto Trader, Vete, Jó. Fala de coisa boa da Dilma não, viu? Aí, vamos lá. E o Thiago da Arte falando, que não posso repetir o que ele escreveu aqui, porque foi um pouco forte. Um pouco forte. Então, declarações. Era Marcão. Eugênio SJC também, aqui lá, do SMP, participando sempre aí, já mandando aí suas dúvidas para cá, que eu não estou conseguindo pegar aqui as informações. Obrigado pela audiência aí de todos. Como é que tá a produção? Como é que tá aí a TV? Não, a TV, como é que tá a audiência? Pô, o cara tá dormindo. Obrigado aí pela audiência de todos. Vamos começar. Mas não tem como não falar, né? Porque a gente vai falar não tem como não falar da declaração da Dilma, né? Depois do seu estelionato eleitoral. Não vou fazer, não vai acontecer. Nunca na história desse país vou fazer isso, fazer aquilo. Impressionante. Não tem crise, né? Não vai continuar comprando. E aí ela fala isso. Gente, a Marolinha virou onda. Complicou, virou um tsunami, né? Foi sugado, empurrado de 2008, da crise. E aí ela pega e fala que não, mas tem que continuar consumindo. Gente, não. Tem que poupar, aproveitar os juros, que consumir. Pega o dinheiro, não compra em supérfluos, não troca em carro agora, né? Imóvel, nem pensar. É isso, gente. No momento só se tiver uma oportunidade assim. Não, o imóvel estaria com 30%, 40%. Se tiver o dinheiro, de repente até pode valer a pena, mas não é hora. Carro nem pensar, não entre nessa do Pedro Bial. Carro é investimento. É hora de comprar carro. Eu nunca consegui comprar um carro e depois vender ele mais caro. Já conseguiu, Kim? Não. Nunca na história. Pô, eu consegui comprar um carro e vender ele mais caro. É impressionante. Mas falar sobre isso e falar sobre a ata do Copom. A ata do Copom deixou muito claro. Vigilante, a inflação está persistente. O mercado já estava precificando 0,48, meio. E mais 0,25. Já tem casa precificando meio de alta nessa, meio em setembro, que seria a reunião depois. Aí você está falando em 14, né, e 75. 14, É 1%, né, total, né? 14,75. O pessoal perguntou ali, né, até onde poderia chegar, tudo mais. Eu acho que o teto é 15. Por quê? Não acho que vai passar de 15, né, para trazer para 4,5% IPCA, teria que, pelos modelos econométricos, teria que ir a 16, mas não acho que vai a 16, porque aí 16, como o custo da dívida do país vai subir muito, e aí pode perder o grau de investimento. Assim, o país atrasa muito o crescimento para você bater na inflação, mas ao mesmo tempo, o custo da dívida do país sobe muito e você tem, né, uma recessão mais aprofundada. Né? Então, o seu custo sobe com uma recessão mais aprofundada, com queda na arrecadação do Estado, né, do governo, e aí pode se perder o grau de investimento. Então, a medida é complicada. É aquele famoso assim, você tem que dar remédio pro doente que está na UTI, mas não pode matar ele. Você vai dando remédio, deu demais, o cara morreu porque estava com a imunidade baixa, acabou morrendo. Né? Então, esse é o grande ponto aí do país, para não perder o grau de investimento. Que se perder, é impressionante, tá? Mas vamos lá. E também teve isso, o Rio Hunter lembrando, bem lembrado, o Rio Hunter que teve bastante coisa. Ainda tem o congresso do PT, né? Em Salvador, que a Dilma vai. E aí vamos ver. Pedia pra chamar o Levi, né? O Levi vai, que o Levi não é do PT, pô. O que o Levi vai fazer lá? O Levi não é do PT. Ele tá
no governo, mas ele é ministro da Fazenda, não é PT. Fazer o trabalho, já tá cheio de coisa pra fazer, aí não tem que ficar, pô. Pô, né, tem que ir lá, tudo mais, tal. É impressionante isso. Mas vamos lá, né? Vamos aqui começar a tirar dúvidas aí. O pessoal mandou várias perguntas aí, mas não comprem. O pessoal falando aqui, impressionante, Pedro Bial, gente, por favor. Agora é a hora, então, A gente tá batendo, recorde de captação, cara. Isso é interessante. Diário de investidores, né? Volume, já temos mais de 20 bilhões de reais em custódia, entendeu? Então, o pessoal aqui, tô confuso aqui, né, tal, mas vamos tentar resolver isso aqui, a ESCD, sobre isso, mas é na sala de atendimento também, até para não confundir aqui, mas vamos pedir para o pessoal enviar e cuidar aí desse... Envie um e-mail, por favor, para análise@xpi ou AECD, que a gente tenta repassar aqui dentro e ver como é que tá. Tá bom? Vamos lá, né, Kim? Te interrompia porque eu só estava vendo aqui, eu só estava reclamando. Não, você ia comentar que, desculpa, pô, apesar do ambiente macro estar bem ruim, não é por isso que você vai ficar parado em termos de investimento, né? É justamente para aproveitar essa renda fixa aí batendo 14% a Selic, enfim. Só o shift de você tirar o dinheiro da poupança e colocar num instrumento, sei lá, que seja um CDB com liquidez diária, ali você já dá um incremento na rentabilidade bizarro, né? Então, em vez de queimar dinheiro ali, com essa inflação beirando, gente projetando 9 para esse ano, a poupança ali, menos de 7, não faz muito sentido. Então, agora é hora de ponderar alguma coisa nesse sentido. Boa, então vamos para as perguntas, tem diversas perguntas aqui. Vamos lá. Primeiro estavam falando de VEG aqui, acho que foi o SMP o primeiro a mandar a pergunta. O SMP tinha perguntado quando que VEG vai voltar para ele entrar pesado em VEG. Assim, vai demorar. Nunca na história desse país. Vai demorar um pouco, é difícil você tentar tradear quando vai voltar para você pegar o fundo e comprar mais barato, etc. Agora, se você tem uma visão mais de longo prazo, já começa a montar posição, tudo bem, subiu, sei lá, 8%, sei lá, em um mês, ou que seja 2 semanas, etc, beleza. Mas se você está olhando lá para frente, você está apostando no business da empresa, que de fato eles vão expandir bastante, talvez o ciclo econômico seja outro, etc. Então você tem que olhar muito mais nesse sentido. Agora, se for para tradear o curto prazo, pô, vou esperar cair para comprar para já vender daqui um mês, acho que esse não seria o papel, né? VEG é uma empresa boa, de fato, por conta de valuation, a gente não recomenda a entrada para tentar operar esse curto prazo, você pagar mais de 20 vezes preço sobre lucro num ativo que, querendo ou não, tem ainda uma exposição doméstica, a indústria que a gente sabe o que está passando, etc. Então, você pagar caro para um macro de curto prazo ruim, por mais que ela tenha exposição à exportação, etc., fica difícil, o risco-retorno não é tão atrativo. Agora, se você está pensando em longo prazo, no longo prazo é só você ver movimento de asset, eles não tentam pegar o low do negócio e vai montando a posição, porque eles estão vendo um upside bem maior, então uma diferença de 5%, sei lá, não vai fazer diferença ali nos próximos 3 anos, enfim, que eles estão vendo um upside muito maior. Acho que talvez seja essa cabeça se você quer investir em VEG, tá? Agora, para trade de curto prazo, difícil entrar num papel desse. Pô, isso aí, o Danilo aqui já chamando a atenção, já chamou a SCD para resolver aí, tentar discutir aí esse problema aí no home broker. Mas vamos continuar aqui. O Schirmer está falando aqui que ele vai dar de presente para a esposa dele, para a mulher dele, um lote de ações da Fibra. Um carinho que não engorda. É uma boa essa. É uma boa. Suzano e Fibra, as principais recomendações. E aí o Caio da SVN perguntou, pessoal, o que vocês acham de Fibra? Ricardo Kim. Eu vou falar de Fibra, já entrar em Suzano, que teve gente que perguntou também. Fibra é um case bem interessante para compor portfólio e você ficar exposto à exportação, tanto que a gente tem um pouco na nossa carteira recomendada. Mas, de novo, no setor a gente prefere Suzano. Há um tempo atrás a gente só tinha Suzano na carteira, e na última semana a gente colocou Fibra, nas últimas 2 semanas, justamente porque ela ficou bem para trás
aí com relação até à própria Suzano, em termos de múltiplo. Então, para a gente fez todo sentido fazer essa jogada aí dentro do setor. A gente estava muito concentrado, então a gente dilui a concentração em Suzano e Fibra, mas de novo, a gente continua preferindo Suzano, tanto que na nossa carteira a gente tem 12% em Suzano e 8% em Fibra, então aí refletindo a nossa preferência, mas de novo, Fibra é uma boa alternativa de investimento. Agora, pessoal falando de Suzano, se tem mais upside, que seria trigger. Suzano assim, tudo bem que já subiu bastante, etc. Mas se você for ver, o potencial de geração de caixa operacional também aumentou com o dólar e até desempenho da commodity de celulose. Você vê ainda um crescimento bem robusto ali na parte de EBITDA, etc. Se a gente for ver a celulose na parte da demanda ainda performando muito bem, puxado por Europa e China, então eles estão até conseguindo repassar preços. Se você faz um comparativo aí com outras commodities, está indo totalmente, está performando muito bem. E junto a isso você tem dólar no patamar alto, e é isso que vai sustentar. Então a gente acha que tem ainda upside para a Suzano, por isso que a gente mantém em carteira essa exposição. De novo, é muito saudável ter no seu portfólio de renda variável uma exposição a dólar. E aí você escolhe o veículo, mas a gente prefere Suzano e Fibra. Boa! E aí vamos lá, pegar aqui umas perguntas aqui, a gente já respondeu duas, a gente vê outras aqui. O Rio Hunter, Celso, o Banco Central adiantando a redução do swap cambial significa algumas coisas nas entrelinhas? Sim. Ou para o governo o dólar deverá ser para cima mesmo com essa medida? Não. Nas entrelinhas é acreditar nisso, né? O dólar também não pode estar tão fraco assim, então ele vai interferir cada vez menos, o dólar para cima, é até interessante aí, nesse caso, para o governo, porque mantém, né, uma indústria nossa, doméstica, mais competitiva. Por isso aproveitem Suzano, nesse caso aí, Embraer, por exemplo, também Fibra. Os investidores estrangeiros estão negativos em 15.678 contratos somente na semana. O que isso representa? Eles estão fugindo da Bovespa? Sabem de algo que nós não sabemos? É muito mais índice tá caro, né? Botar um pouco no bolso, né? O cara entrou a 52 mil pontos, 54, o dólar começou a subir, para ele ganhou. Ele entrou a 16 mil pontos, está saindo a 17.500 pontos, 2.500 pontos em dólar. É essa conta que ele faz, por isso que eu acho que ele está saindo. Bolsa tá cara, gente, cautela. Só tem alguns papéis interessantes, retirando a interferência governamental. IPCA 9, juros indo a 15, recessão de menos 1 a 2%, tem banco falando em 3, cara. Caraca, mais 1,5 com 2. Então, e aí afeta o ano que vem, né, também, né? Se o pessoal espera PIB de 1% ano que vem. Na segunda-feira a gente vai falar sobre o relatório Focus do Banco Central e provavelmente a expectativa de inflação para o ano que vem, que está em 5,5%, deve ser reduzida, mas não para 4,5% como quer o Banco Central. Celso, veja bem, ontem os bancos compraram 20 mil lotes de dólar, sendo que todas as moedas valorizaram menos que o real e pegaram os gringos que venderam 12 mil lotes. A pergunta que não quer calar, será que não tiveram insight? Acho que não, acho que de repente às vezes espera. O dólar caiu bem, estava abaixo de 3,10, 3,09, não acho que seja insider nesse caso, não acho. Celso, realmente o S&P aqui, o povo não faz isso que você está sugerindo, que é de investir, poupar ao invés de gastar. E acaba se estrepando. Tem que poupar para aproveitar esse juro astronômico. Será que é uma cultura enraizada? Sim. É de consumo, nós somos consumidores com esses juros elevados. Imagina se tivesse juro baixo. É mais do que a economia americana, norte-americana. E está muito enraizada a questão da poupança, né, também. 6,5% ao ano. Essa aversão a tirar o dinheiro da poupança para colocar em outro ativo de maior rentabilidade, isso aí também é bem difícil desenraizar. Isso, tirar isso da cultura é complicado. A poupança não quebra, não tem problema. Então você esquece justamente que você pegar um CDB com a FGC, não tem problema nenhum. E poupança tem risco, o pessoal acha que não tem, mas tem risco também. Vamos lá, aqui pegando aqui as informações. Estácio Kim, dá para fazer day trade? Pô, day trade a gente... Na venda? Não é a gente, né?
ter que ver com o pessoal de gráfico, assim. O setor de educação, pra gente, até pode ter um fluxo em termos de fundamento aí, poucas alternativas de investimento na bolsa, todo mundo leva em educação, pode até ter um fluxo contrário, aliás, na compra, dado que você tem um pouquinho mais de transparência com as mudanças do FIES, pode vir um fluxo, mas aí a gente está falando mais de médio prazo. Agora, day trade tem que ver com o pessoal de gráfico. Isso aí. Cielo, excelente empresa, LHSS, pode ter em carteira para carregar, caiu, o famoso caiu, comprou, aproveitem. Flor está perguntando aqui, boato de confisco da poupança da Caixa. O que você me diz? Não, se você fizer isso, acabou. O Galvão Bueno vai gritar, acabou. Não vai gritar, acabou, pô. Não acredito. Já teve um boato de confisco, de investimento, há uns 2, 3 meses atrás, eu não lembro. Eu lembro que teve empresário até ligando, ai meu Deus, vai confiscar, vou tirar o dinheiro. Não tem confisco, não acredito em nada disso, não vai fazer. Só tirar, não faz nem sentido nenhum a Dilma realizar isso, entendeu? O retrocesso absurdo. E aí teria que sair o Levi, Nelson Barbosa, acabou o governo, acabou o ministério, é impeachment. Aí é impeachment, porque o último que fez confisco de poupança foi impeachmentado. Caraca. Impeachmentado. O que a gente acha de Tecnos, a gente não olha o ativo devido à liquidez, mas diria que ficaria um pouquinho preocupado, né? Porque ele entra nesses bens com um valor um pouco mais elevado. E a gente está vendo que o consumidor, Ricardo Quinha, prova viva ontem, foi no shopping, vazio. Véspera dos namorados. Vai sair, daqui a pouco sai aquela notícia, né? O pior dia dos namorados. 15% de queda dos últimos 16 anos. Realmente, tava andando ali, assim, quando eu entrava em alguma loja, só tinha eu ali, e não que eu fosse comprar também, né? Mas... Era mais vendedores do que clientes. Tá difícil. Então, não acredito nisso que eu falei, em confisco. Também não, senhores, uma situação bastante complicada. E são datas extremamente importantes para o varejo, né? Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, Dia dos Namorados e Natal. Então, você tem aí mais um problema aí para o varejo. E aí tem até a pergunta aqui já do SMP, se não seria melhor ter loja Renner ao invés de Lame. A gente tem Lame por justamente essa resiliência, né? Chocolate, são produtos, né? Um ticket médio de R$32. Na Renner você está falando de ticket médio de R$200. Então a diferença é muito grande, que depende de crédito, apesar de ser outra excelente empresa. Olha lá, a Milene aqui falando, foi o confisco que me fez tirar o dinheiro do banco e colocar na XP. Ainda bem, obrigado. É isso aí. A gente está captando como nunca, gente, falando sério. É aproveitar esse momento chato. Você é chato pra caramba. Mas vamos aproveitar, tem a crise. Então vamos aproveitar esse cenário de crise. Né? Quem mais sofre é o pobre que não tem dinheiro para investir. Mal e porcamente tem a poupança. Ainda põe na poupança. Por que a poupança teve saques assim constantes agora? Recorde de saques. Primeiro, a população endividada tem que pagar a dívida dela, né? Não está rolando, ou tira da poupança porque a dívida é mais cara do que a poupança. Segundo, o cara tira da poupança porque fala, cara, não dá para perder. Você consegue taxas de mais de 13%. A poupança dando 6,5% ao ano, é metade. Como pode isso? A inflação de 9%, 6,5% corroeu. Você não ganhou nada, você perdeu dinheiro. Então, assim, é ficar falando sobre isso o tempo inteiro. Gente, eu só não acredito em confisco. Vai ter um monte de gente. O Murriga fala assim, Empíricos falou em confisco. Eu não acredito em confisco. É um tiro no pé absurdo. Então, de novo, não acredito em confisco. E aí, se você compra um CDB, alguma coisa assim, é muito mais protegido do que também deixar o dinheiro na poupança. Não tem que ter. Não tem que ter. Pronto. Princípio básico. E aí, aplicar em bons fundos, LCI, LCA, isso aí não tem como confiscar, né? Então, é impressionante em relação a isso. Mais perguntas aqui. BVMF é outro ativo que a gente gosta, né? Tá na nossa carteira de dividendos, é um ativo caro. Bolsa andando, ele tem um beta alto, 1,40, ele acaba subindo mais do que o índice. Celso, vi pouca repercussão na matéria do Valor de ontem, que disse que a Receita Federal e a Secretaria de Política Econômica não recomenda excluir o JCP do tributar dividendos. Qual a sua visão? Eu acho que o JCP acaba, tributar dividendos, eu acho que não, ainda não. O mercado não está maduro para isso. Mas JCP eu acho que vai extinguir, sim. Mas boa parte disso já estava no preço. Mas teve impacto, o banco subiu bem. Né? Acabou subindo ontem por conta dessa notícia. Até que foi bem ventilado, assim, essa questão. E aí, o André está perguntando aqui, por favor, comentar o efeito da Lava Jato na Eletrobras.
Se acha que isso poderia ter uma reavaliação de ativos como na Petro? Acredito que sim, o problema ali é sério, da Eletrobras é outra que tem problema sério. E a gente sabe de casos de propina também, então é outra que pode ter o Eletrolão também, é outra com problema. O Schirmer aqui perguntando, a visão do Focus para o PIB de 2016 já está congelada em 1% do PIB. Sim. Será que a visão passará a ser mais pessimista? Acredito que sim, tendo em vista que a inflação é muito fora da meta e necessidade de medidas. Concordo, Schirmer, é isso aí. Eu acho que vai revisar para baixo o PIB e a inflação um pouquinho também para baixo, tá? E juros para cima, obviamente. Como ficou o processo de book building do CRA de Suzano? A gente não sabe, o que eu vi só, aí coisas de jornal, é que teve uma demanda maior do que a oferta. Eram 500 milhões que eles queriam, vieram 675 milhões. Caco Pérez, com relação às debêntures, o que vocês acham com relação a aplicações? Não tem FGC, mas pô, se você fala as mais curtas, se você pegar uma IPCA mais 6, 7, depende do rating, depende da companhia, né? Depende do emissor. 16%, 9% líquido. Mais 7 líquido. Nada mal. Sem IR. Líquido. Tudo vai depender do seu perfil, se você é mais conservador ou não. Obviamente, se você é ultra conservador, você vai ter uma porcentagem mínima de debênture. Mas se você está um pouco mais disposto aí a um retorno maior, com risco maior, assim como renda variável a gente vai ponderando, alguns cases mais arriscados, outros mais resilientes, assim funciona também na carteira de renda fixa. Obviamente você vai deixar ali boa parte em instrumentos protegidos pelo FGC, mas vale aí, obviamente, alguma porcentagem num ativo que vai dar uma 15% líquido, sei lá, 16% líquido, por mais que não tenha FGC, o risco-retorno fica interessante aí. Tem muita coisa para fazer. É portfólio de renda fixa também. Isso, comentamos aqui, Caco Pérez, sobre debênture, acho que vale a pena, mas como citou o Kim, é um percentual aí, não é sair comprando porque não tem FGC, mas pô, tem duplo A, né? Tem algumas emissões ali de empresas que você fala, pô, muito tranquila de ter, a empresa não vai quebrar, não vai dar default, tudo isso, entendeu? Se tem a pessoa perguntou se tem aplicação, né, em renda fixa que pode utilizar como garantia, sim, tem que checar tiveram algumas mudanças na regra, mas tem que checar se é LFT, tem várias outras, tem que checar que agora, porque se não me engano, semana passada ou nessa teve uma mudança, e para eu não falar besteira aqui, teria que... mais com o pessoal operacional, né? Teria que checar mais com o operacional e também com o seu assessor, tudo isso, mas tem sim como fazer isso, acho que faz todo sentido. É até a estratégia do long short, né? Você compra títulos, né, que vão rentabilizar um pouco menor do que uma Selic, e aí você fica short num ativo, em alguns ativos, numa carteira, e long para incrementar, né? Na outra para incrementar resultado. Kim, vocês acompanham PEMAN? Não acompanhamos. O papel ganha com dólar alto e vem apresentando bons balanços, subiu 62% no ano. Liquidez fica difícil. Liquidez muito ruim, infelizmente a gente não acompanha. Celso, se tiver qualquer tipo de confisco, o rate do país cairia de grave? Provavelmente, né? Quer dizer, interferência na economia. Não acredito, gente. Celso, em que Embraer ou empresas aéreas sofrem com aumento de taxa de juros com a Selic? Na Embraer, não. Não, captação em dólar, 5%. Não vejo esse problema para ela, não. Se você for ver, em termos práticos de cotação, a relação é quase zero, né? Sim. Você vê ao longo do tempo, o Embraer é assim, ó. Ela dá uns momentos de oportunidade de compra e vai embora. Compra, vai embora. Compra, parece Ultrapar, Ambev. O gráfico é interessante, sim. O LCP botou um negócio que até é interessante. Esse boato de confisco foi mal interpretado. Na realidade, o confisco está sendo feito por causa do ridículo rendimento da poupança frente às outras aplicações. Ou seja, quem está na poupança está perdendo dinheiro até para a inflação. É isso aí, perfeito o resumo. Celso e Kim, o governo pode manter o JCP das empresas. Seria bom para a Ambev? Sim. Ambev, BVMF e bancos são os mais beneficiados. O Mota X4, GGBR4, Ricardo Kim. GGBR4, ela está num setor que a gente não gosta, o setor de siderurgia. No último resultado, ela apresentou no segmento doméstico aqui um resultado muito ruim, deve piorar. Lá fora vai segurar um pouco isso, mas também não vai salvar os resultados e mostrar os resultados muito robustos aí se apoiando lá fora. Então a gente recomenda ficar fora. Quem tem, fazer uma proteção é totalmente racional ali, principalmente a custo zero. Quem não tem, acho que principalmente para o curto e médio prazo não é uma boa entrada agora,
para a GGBR. Só um comentário que, dentre as siderúrgicas, a GGBR é a menos pior, digamos assim, né? Porque ali você tem CSN e Usiminas, principalmente a nossa... a que a gente fica mais cético no setor é a Usiminas. A gente já mandou diversas proteções, etc. Negociando a múltiplo extremamente alto, então fica de olho em Usiminas, que essa sim a gente está bem cético. Boa. Natura é válido investir nesse momento? Acho que tem outros ativos mais interessantes, Jefferson. Acho que tem outros ativos que têm um risco-retorno ainda um pouco melhor. A gente já citou alguns deles aqui. Caso de Cielo, BB Seguridade, CETIP, entre outros. O S&P falou, o JP Morgan elevou o Cielo para overweight com preço-alvo de R$50. Acho R$48 um preço interessante, S&P, por enquanto. A Vale tem suporte em seu caixa para suas operações? Na verdade, ela está tentando, eu não sei se é essa a pergunta, mas ela está tentando levantar caixa justamente para fazer esse investimento pesado que ela já tem contratado para esse ano e para o ano que vem. Então, justamente por isso que tanto se fala em IPO de metais básicos, venda de ativos, desinvestimento nos Vale Maxes lá, justamente por isso, porque ela tem um investimento pesado, a parte de receita está cada vez menor por conta de preço de minério, etc. Então a saída vai ser desinvestimento. E é isso que ela está tentando fazer agora, mas o cenário está bem difícil para ela. Boa. Onde é uma boa entrada de Itaúsa. A gente gosta de Itaú, já iria comprando pelo menos um pouco aos pouquinhos para ir montando posição. Tecnosolo a gente não olha, W Dantas, infelizmente. Não poderei responder. Que isso, short em Vale contra Cielo. Acho que fez ao contrário, né? Short em Vale, e long e short. É long short. Short na Vale e long em Cielo. Tá. Aí concordo, sim, acho bom. Achei que era o contrário. Sim, boa. Celso, na visão de vocês, o Fed sobe os juros em setembro? Segundo o nosso economista que fica em Nova York, a princípio, sim. Sobe em setembro. Cadê? Deixa eu ver as perguntas aqui. O que ocorre com a Natura? Porque da queda acho que veio performando também bem, Zank já. Equatorial já não teria nesses patamares, tá? Um ativo interessante, subiu bem. Setor elétrico, Taesa. TAEE 11, dividendo elevado, interessante. Então, a gente gosta, tá? Agora o pessoal falando que está caindo, bolsa piorou. Diante das quedas dos bancos, qual perspectiva podemos ter a médio prazo? É um dos ativos mais baratos, o setor financeiro está um dos ativos mais baratos em bolsa. A gente sai gostando, tem que olhar mais médio prazo em relação a eles. Mas a gente gosta principalmente de Itaú, ou Itaúsa. Não gosta de Banco do Brasil. Bradesco, se comprar, sempre falo isso, se comprar a HSBC por 10 bi, ok. Se comprar por 14 bi, tenderia a sofrer. Celso Inquim, sempre vejo vocês falarem de empresa como Ambev, Lame, Itaú, que cresceram muito na última década, que hoje seriam apenas boas pagadoras de dividendo. Não. Lame não. Lame não é boa pagadora de dividendo, não. Ambev e Itaú, ok. Minha pergunta e a segunda, essas empresas não teriam espaço para crescer? Não tem mais market share para conquistar? Boa pergunta. Separa assim o seguinte. Se a empresa ela cresce muito, normalmente ela não paga grandes dividendos. Por quê? Porque ela reinveste aquele dinheiro, certo? Lojas Americanas está querendo dobrar praticamente o número de lojas em 5 anos. Então, ela tem que pegar aquele dinheiro e investir. E como ela olha que a taxa dela de retorno naquele investimento é maior do que a do banco, ela vai investir mais, vai se endividar pra caramba para poder investir mais, crescer mais. A Ambev tem uma capacidade ociosa. Por quê? O volume de cerveja, você olha, 3 anos, cresceu só 2% no Brasil. Então, não está crescendo o consumo de cerveja, de refrigerante está caindo. Está caindo pelo saudável, está caindo pelo cenário econômico, esses 2 motivos. Então, ela gera muito caixa, não precisa investir, paga mais. Então, empresas, setor de telecom, quando você tinha só empresas fixas, de telecom fixa, sem ser celulares você não pagava dividendo do telecom fixo, você pagava. Porque não demanda dispêndio de capital, muitos investimentos. Os próprios bancos geram muito caixa e não precisam investir. Pô, o Itaú lucrar quase 6 bi num trimestre, ele não investe 6 bi, longe disso num trimestre. Ele não precisa investir isso nem no ano. Então, quanto menos você precisa investir e gerando caixa, você paga mais dividendos. Lojas Americanas, ela precisa investir muito, por isso que eu não gosto de olhar preço sobre lucro em Lojas Americanas, senão você não compra nunca. Você compra a Hering e vende Lojas Americanas, e está justamente o contrário, você é estopado toda hora. Então,
Então, setores mais maduros, né? O próprio setor financeiro é mais maduro, não tem nada novo para você inventar. O próprio setor de cerveja é mais maduro, né? Inventou uma cerveja nova, o brasileiro vai mudar o padrão, o brasileiro está indo para um consumo, né, de cerveja mais premium, tudo isso que a Ambev fez, comprou cervejarias artesanais, trouxe Bud, Stella, né? Então, assim, são segmentos que hoje não estão demandando tanto investimento e geram muito caixa. Tá? Para crescer, lojas americanas. Então a gente tenta misturar, fazer um mix nas nossas carteiras, né? A Cielo, o dividend yield de Cielo é 2%. Por quê? Porque ela continua crescendo mais de 15%, tem que investir na maquininha, tem que investir em sistemas. Então tem essa diferença, mas excelente pergunta. Vagnão da Blue Trade. Boa, Vagnão. Subindo os juros lá fora em setembro, o dólar pode buscar os 3,50? Próximos dos 3 é compra no Doleta, meu amigo? Isso, próximo a 3 é compra. Acho que ele pode subir, não sei se chega a 3,50, porque a economia por lá está mostrando um desempenho, digamos assim, mais devagar no seu crescimento do que se esperava. Outro ponto o próprio Obama falou, quando o dólar muito alto é ruim para as exportações, o dólar voltou um pouco. Então, vai ter que estar sempre nessa briga, mas a gente acredita que para o final do ano, 3,20, 3,30, essa doleta pode chegar. Termar, rodovias ou elétricas? Não, nenhum dos dois. Termar? Termar era perigoso. Era perigoso. Cara, termar, eu não gosto nesse mercado. Mas se fosse termar, vai em ativos bons, mais resilientes, Cielo, BB Seguridade. Não estou recomendando termo, mas arma na cabeça. Tem que termar, vai no ativo ali, Ambev, Itaú, BB Seguridade, CETIP, Cielo. Iria nessas, não iria de forma alguma rodovias ou termoelétricas. Cosan, um ativo bom, está descontado, mas tem muita interferência governamental. Olhando mais longo prazo só, valeria a compra. Vamos lá. Eu não vi mais aqui pergunta que eu estava... Teve uma pergunta aqui do SMP, na verdade foi uma afirmação, enfim. Ele está falando aqui, Celso Enquim, o que ele está comentando aqui, que as siderúrgicas elas entraram no ramo de mineração quando o minério de ferro de fato estava acima de $100 ali. E por isso que agora elas estão sofrendo mais. Então, acho que é justamente um pouco disso. A maioria das empresas aqui de capital aberto, elas entraram para vender minério para terceiros, para incrementar, e por um tempo isso até funcionou, incrementou bastante a EBITDA, mas agora, de fato, como se não bastasse o cenário macro só para a siderurgia, o preço de minério, etc., isso aí tem prejudicado muito o resultado, principalmente no comparativo, porque tinha performado bem no ano anterior e agora está indo muito mal. Então isso sim é um fator agravante aí para as siderúrgicas que não podem mais contar com esse EBITDA de minério, que até então estavam ajudando bastante no resultado. Boa, outra pergunta um pouquinho, a SNP fez outra aqui. As sinergias entre Kroton e Anhanguera vão continuar rendendo os bons resultados para os próximos balanços? Sim, vão continuar. Eu não digo que isso que vai fazer, sei lá, o EBITDA do próximo trimestre subir 50%, mas você já vê uma evolução de margem. Eles até no último resultado eles reportaram pro forma o quanto que evoluiu a margem. Lembrando que a margem da Anhanguera estruturalmente já é menor, mas eles estão conseguindo trazer isso um pouco para cima, e a margem consolidada, comparando a mesma base, junto com a Anhanguera, tem subido, e ele já comentou que tem mais espaço para subir, o Gallini. Então, a gente pode ver sim algum upside nesse sentido de margem. Eles estão falando que esse ano devem crescer cerca de 10% na receita e ainda ganhar margem. É um pouco disso, por isso que a gente até tem uma posição ali em Kroton na nossa carteira, olhando mais longo prazo, tá? Boa. PK não está ficando barata? O Vete está perguntando. Está começando a ficar interessante, mas ainda não entraria. Mas está começando, estava R$102, bateu R$83, R$85. Elet 3, fora. Eletrobras, não dá para meter a mão. Infelizmente, o governo, uma estatal, dá prejuízos muito grandes. Diversas distribuidoras ali são
Diversas distribuidoras dão EBITDA negativo, então ficaria de fora mesmo do ativo. Vamos lá. O Oda aqui, 15, Celso, a Lame já faz tempo que não sai disso aí, 14, 15, 16, uns 3 anos acompanha esse ativo. Vamos lá. A Lojas Americanas, em 2012, subiu 64%. Louco. Então já subiu bem. Em 2013 caiu 14%. Em 2015 subiu 38%. Ano passado caiu 2%, caiu igual ao índice. O índice caiu 3%, se não me engano. E esse ano... Não, ano passado não, 2014 ela subiu 38%. Esse ano ela está praticamente no 0 a 0 aí. Nos últimos 12 meses sobe quase 15%. Não acho que ficou parado não. O ativo até andou aí nos últimos tempos, sim, Oda. Rio Hunter falando aqui, por favor, somente um pensamento. O Levi segue sendo taxado como Judas, sim, pelo governo. A Dilma defendeu e o próprio Michel Temer falou que ele está mais para Cristo do que para Judas. Pode ser alguma manobra para o próprio governo se distanciar da culpa dos atuais apertos fiscais? Concordo, sim. A gente viu aí a declaração do Lula, né, falando que era absurdo esse ajuste e tudo mais, impressionante, jogando para a plateia. Seria um caso de pensar do Levi ter data de validade? Tem gente que discute isso, mas se sair, acabou mesmo. Ficou bastante complicado, até porque como é que você vai atrair um bom talento para ali? Mas não acredito que esse governo tire, tá? Até ele aplicar as medidas e sair como vilão para os desentendidos, se discute dele sair no último ano. 2018 tem eleições para o governo usar a máquina pública. Isso poderia acontecer, tá? Se ele sai, bolsa marcado para baixo, juros para cima, é bastante complicado. Essa queda abrupta de Itaú nos últimos dias estaria embutida uma pior na inadimplência na qualidade de ativos? Sim, acho que tem bastante coisa embutida ali no Itaú. Elet pode ter avaliação de ativos por causa do Lava Jato? Sim. Será que politicamente vão tocar a investigação na Elet e Petro juntos? Pode demorar um pouco mais, mas a gente não acredita que ocorra sim. Já está com o tempo aqui mais do que estourado. Isso aí. Cielo a gente já falou, pessoal. Já falei sobre PK, Jefferson ainda acho que vale a pena esperar, não entrar agora. BR Malls, esse problema de juros ainda afeta a companhia, mas começa a ficar interessante abaixo de 15, a gente olha, mas a gente prefere outros ativos ainda. Magazine Luiza, por enquanto ainda não vejo squeeze, não para de cair, vai continuar caindo, a empresa se desfazendo. Quem estava certo, Ricardo Kim? Diego Mainardi ou Luiza Trajano? O que você acha, Ricardo Kim? É a maldição, né? A maldição, quando ele falou de AGX, já chegou a falar lá. Que isso. Ele falou o que aconteceu, acabou. Pô, será que acaba? Um investidor institucional falou que ela acaba. Eu acho mega complicado, né? Sobre o ativo Shoes, não olhamos esse ativo, infelizmente, até pela liquidez XL. Essa declaração do Banco do Brasil queria dar prioridade aos investimentos em infraestrutura juntamente com o BNDES pode impactar, sim, para baixo, né? O Banco do Brasil não tem dinheiro para ficar dando mais caixa aí para os outros, fora que esse julgamento da STF sobre plano Bresser, Verão, plano Collor, tudo mais, ele perdeu, o mais afetado negativamente. Deixa eu ver aqui, teve mais uma aqui, pergunta sobre o fundo do Macaé, fundo imobiliário, a gente acaba não olhando, Bianchi. Já chegou na resistência, fora isso, né? A gente aqui não sabe nem. Resistência pra gente é do chuveiro elétrico, né? A gente, análise técnica, juro, não é com a gente sentava até próximo aos analistas técnicos, a gente só debatia assim, qual era o melhor momento de compra, a gente falava assim, dava 3 ativos, vamos vender CSN, Uzi Minas ou Gerdau, qual que estaria interessante dado o momento, dado técnico para vender, é mais isso que a gente utiliza, mas a gente não olha, ok? A gente vai ficando por aqui, né? Rumo 3, para terminar, a Ana Lúcia está perguntando, Kim? Rumo 3 tá difícil curto prazo aí, mesmo com essas notícias. Até porque no pacote de infra ali pouco se falou da renovação antecipada das concessões. Então é pagar muito na frente. É um case mais de longo prazo esse. Então se você está olhando mais curto, médio prazo, não dá para você pagar porque não está no valuation, que está uma barganha. Está relativamente precificada. É isso aí, senhores. Caco Pérez. Mas é isso, senhores. Rumo incerto, concordo. Movimentação de estrangeiros, vendas. Até a gente teve um fluxo também de venda aqui. A gente vai incluir agora um fluxo também na casa. 2 estrangeiros da nossa XP Securities. Papel para um ano, estou perguntando aqui. Papel para um ano? Itaú, né?
Itaú, Suzano, quer vários? Cielo, BB Seguridade. Lojas Americanas caiu? Lojas Americanas que eu comprou. Né? Isso aí. Isso aí. Ok, senhores, infelizmente a gente já está encerrando. Obrigado aqui, produção aqui puxando a nossa orelha aqui, pedindo para fazendo sair. aquele sinal negativo de que estouramos o tempo. Que estouramos o tempo. Obrigado pela participação. A gente volta amanhã. Falei que você teve venda assim, Guia da Bolsa, teve venda assim. Tá bom, senhores? Obrigado pela participação, pela audiência aqui na sala. A produção tá toda aqui na sala, não tem espaço aqui no estúdio mais para falar. Itaúsa já falei, é para comprar também. Itaúsa ou Itaú, gente. Compra para um ano. Compra para o ano, esquece. Ação para os seus netos. Itaú, Ambev, essa Cielo, ação para os seus netos, para esquecer. Ok? Grande abraço a todos. Te volto amanhã na reunião matinal. Boa, valeu pessoal e até amanhã.